Salve, salve, rapaziada! Meu nome é Felipe, mais conhecido como Phil D. Sou tatuador há 13 anos, comecei a tatuar lá na cidade de Praia Grande, litoral de São Paulo. Hoje estou aqui na Náutica Tattoo Zona Sul, tenho 10 anos de casa e devido a muitas mensagens que eu recebo no meu Instagram perguntando como eu faço os meus leões, como é que eu tatuo os leões, como é que eu faço textura de pelo e tal, eu resolvi abrir esse workshop online para vocês, de como eu faço os meus leões, passando todas as técnicas que eu uso para fazer a textura de leão, a famosa textura do leão, né, que hoje é muito procurada, né, a gente sabe, a gente que é tatuador sabe o quanto a gente é procurado para fazer leões hoje em dia, então é o momento, leão é o momento, então a gente acabou desenvolvendo técnicas e hoje, nesse vídeo, eu vou passar alguma das minhas técnicas para vocês. Eu espero, de verdade, que seja bastante útil e que ajude bastante vocês a evoluir. Lembrando que eu não sou nada, não sou ninguém para falar se é certo ou se é errado o jeito que eu faço. Sim para mostrar para vocês como eu faço de verdade, como se fosse um cliente convencional de todos os dias aqui que a gente está aqui na loja. Fechou? Então espero que seja bastante útil, espero que vocês gostem bastante. Eu fiz esse vídeo com muito carinho para vocês. E é isso. Bom proveito a todos, bom vídeo. Vamos estudar, vamos aproveitar essa fase que estamos para estudar. Fechou? Então é isso. Vamos comigo, vamos começar agora o vídeo. E é isso, tamo junto. Tema leão, é nóis. Esse aqui é o papel que eu uso para tirar os meus decalques. É um papel manteiga da marca Canson. Ele não é tão fácil de colar na pele, mas eu acho que ele tem uma boa aderência. Junto dele eu uso essa tinta que eu coloco direto na impressora, que é uma Ink Draw, que ela é própria para tirar stencils, né? Que ela é uma tinta própria para isso. Junto com a Epson M1120, que é um jato de tinta, que ela é bem legal essa impressora, tem uma qualidade bem legal e ela suporta legal também essa tinta aqui. Então vamos lá. Eu tirei o decalque aqui, né? Como eu mostrei para vocês, vou abrir ele aqui. O papel já está aqui. Lembrando sempre que, por exemplo, eu vou fazer esse leão na perna direita. Eu tenho que passar o decalque aqui pro computador sempre espelhado. Então se eu vou fazer ele na perna direita, eu sempre deixo o decalque aqui como se fosse para a perna esquerda. Porque a impressora, como ela vai imprimir aqui em cima e eu vou colar essa parte na pele, então tem que sempre estar espelhado esse lado aqui. Então vamos lá. Vou tirar aqui o decalque. Eu já sei mais ou menos o tamanho que eu vou colar ali na pele. Seleciono a impressora, imprimir. Ela é bem rápida a impressora. Bem legal essa impressora aí. E é isso. Esse é o decalque impresso. Lembrando que a tinta tá nesse lado aqui. E como eu vou colar na perna direita, eu vou colar dessa forma. Então sempre espelhado. A tinta aqui para eu colar assim. Fechou? Vamos lá agora para colar o decalque. Bom, vou começar aqui mostrando para você como é que eu tiro meus decalques, tá? Desde a escolha da imagem, qual programas eu uso, quais aplicativos eu uso e até a hora que eu tiro o decalque, tá? Então começando pelo aplicativo que eu uso para buscar as imagens, eu sempre uso o Pinterest, que é esse aqui. Então aqui ele já tem uma quantidade bem legal de referências. As qualidades também das fotos é bem superior a Google, essas coisas. Então, por exemplo, eu vou fazer o leão, né? Deixa eu colocar aqui. Eu vou pegar um leão bravo, né? Então eu vou colocar aqui. Eu sempre escrevo em inglês aqui, tá? Então eu vou colocar Angry Lion para buscar a imagem. Ele vai me dar várias opções bem legais de imagem, qualidade muito boa. Então eu decidi fazer esse leão aqui hoje. Ó, para vocês verem. Vou abrir ela aqui. Que é uma qualidade bem superior a Google, essas coisas. Dá pra ver bastante detalhe da imagem. Então é um aplicativo bem legal o Pinterest pra quem tá buscando referências e tal. Bom, escolhi o leão. Venho aqui nesses 3 pontinhos, baixar a imagem. Já vai estar salvo lá. Vou vir aqui. Bom, já tava com ele aberto aqui, tá? Abri no Procreate, vou mostrar de novo aqui pra vocês. Esse aqui é o aplicativo que eu uso pra tirar os decalques, pra fazer minhas artes, montagens e tal. Procreate é um aplicativo bem legal mesmo. É isso, venho aqui, abro a imagem, né? Venho aqui na camada, vou abrir outra camada, tá? Vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos como eu tiro. Então venho aqui, dou sempre um zoom, venho na camada transparente,
O pincel que eu uso é esse aqui, ó. Aqui nos pincéis do aplicativo mesmo. Eu venho em tinta e uso esse Syrup, que eu acho bem bacana esse aqui. Dá uma qualidade bem legal na impressão também. Dou zoom e venho trabalhando a linha dela toda. Rapaziada, quanto mais detalhe você tirar, melhor, tá? Eu não sou o cara muito dos detalhes do decalque, mas eu acho que com a impressora que eu mostrei pra vocês, com aquela tinta e tal, você pode tirar o máximo de detalhes que você conseguir, que vai sair legal e vai colar legal na pele do decalque, tá? Só pra vocês terem uma noção aqui de como que eu tiro. Bom, enfim. Não vou tirar todo porque eu já tirei, mas só pra vocês terem uma noção. Eu venho aqui, vamos dizer que você tem essa parte aqui do decalque. Eu venho aqui nesse ícone, desculpa, nesse aqui. Matriz, saturação e brilho, camada. Tiro toda a saturação e todo o brilho dele. Por que eu tirei em azul? Pra eu conseguir enxergar melhor. Vou voltar aqui. Pra eu conseguir enxergar melhor aqui. Se eu tivesse tirando de preto, eu não ia conseguir enxergar os detalhes onde eu já passei. Então eu venho com alguma cor, ou azul, ou vermelho, ou laranja, dependendo da imagem. Venho aqui depois, matriz saturação, tiro toda a saturação e todo o brilho. Que aí ele já vai ficar preto. Lembrando que a impressora só lê o preto, tá? Então você tem que fazer isso pra tirar o decalque. Senão ela não vai conseguir jatear a tinta legal se tiver colorido lá. Tem que ser preto pra ficar bem forte. E esse aqui é o resultado do decalque que eu já tirei. Tá? Então, ó, pra vocês verem aí, eu tirei bastante detalhe, ó. Essa aqui é a imagem. Já com o decalque por cima. Tiro a imagem. Fica só o decalque. Tá? Então é isso aqui que eu vou imprimir. Esse aqui eu coloquei como a perna... Como eu vou fazer na lateral da perna, é uma parte maiorzinha. Eu tirei ele bem grande assim, mas você pode vir aqui na parte aqui da camada, colocar aqui na setinha, diminuir, aumentar do jeito que você quiser. E também na impressora lá também tem as opções, né? E é isso aí. Esse aqui é o decalque tirado. Agora eu vou mandar para a impressora. Vou mostrar para vocês a impressora, como é que eu faço como é que eu imprimo esse decalque e bora para a pele. Bom, aqui eu já colei o decalque, estou fazendo alguns movimentos com a caneta aqui, porque eu não gosto de deixar muito estático. Ainda mais o leão, né, que dá pra eu brincar com isso, com a juba e tal. Vou trazendo um pouquinho mais aqui com a caneta e tal. Só pra encaixar melhor aqui, né, no formato da pele dele, da perna dele. Acho que fica bem legal o resultado quando a gente... Pega bem a anatomia assim do lugar, fica bem mais bonito do que deixar quadradão estático. Isso eu procuro fazer em todas as tatuagens. Bom, basicamente é isso. Decalque colado, acertei aqui na caneta alguns pedaços que o papel não permite, né? O decalque veio até aqui, acertei até aqui com a caneta. Deixar secar um pouquinho isso aqui. Eu deixo de secar entre uns 5 e 10 minutos, tá? Porque agora o decalque tá muito molhado. Se eu ficar passando muito papel aqui nele, ó, ele sai. Então isso daqui não vai durar a tatuagem inteira. Na verdade não vai durar o espaço que eu ficar apoiando a mão se eu não deixar isso aqui secar. Então dá uns 5, 10 minutinhos pra secar direitinho e já começa. Enquanto vai secando aqui eu vou mostrar pra você como eu preparo a tinta pra fazer essa tatuagem, tá? Que muita gente pergunta também como eu faço o meu sume, tudo certinho, qual a quantidade de tinta preta, de diluente e tal. Então vou mostrar pra vocês agora enquanto seca aqui. Ó, aqui tá a quantidade de preto que eu uso em cada batoque, tá? Então eu coloquei um batoque médio, esse batoque aqui, que não é nem grande nem pequenininho, ele é aqueles médios, né? Então eu coloquei aqui preto puro, o primeiro. Aqui, metade de preto, e eu vou completar com metade de diluente. E um terceiro só o fundinho do batoque. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem aí, ó. Só o fundinho do batoque aqui, de preto. Agora eu venho com o diluente e completo cada batoque. Coloco até a boca deles, tá? Eu gosto de colocar bastante, mesmo que eu não vou usar tudo isso de tinta. Eu gosto de deixar assim pra eu não perder o tom. Então, para começar a tatuagem e terminar ela com o mesmo tom. Para misturar, eu uso esse misturador, que isso daqui é fácil de achar. Vocês acham em qualquer casa de material de tatuagem, provavelmente.
Isso aqui é bem legal. E venho e dou uma misturada em cada batoque. Durante o processo da tatuagem eu vou estar explicando para vocês quais as medidas de agulha que eu uso para cada parte da tatuagem, tá? Então eu não falei nada agora no começo das agulhas que eu vou usar, porque eu vou falando durante a tatuagem. A gente já falou sobre como tirar o decalque, os programas que eu uso, os aplicativos que eu uso, como buscar a imagem legal. Então pegamos a imagem, jogamos pro Procreate, tiramos um decalque bem legal. Cada um tem o seu jeito de tirar decalque, então não tem uma regra muito assim rígida. Eu gosto de tirar sempre um decalque mais simples. Hoje eu tirei um pouquinho mais elaborado para vocês verem que dá para colar um decalque bem elaborado. Passamos para a pele, corrigimos ali questão de posicionamento com o freehand, fiz um pouco mais de juba para baixo, um pouco mais para cima, para ficar mais orgânico na pele dele assim. E a tinta, preto, o sumi médio e o sumi bem clarinho, que é para dar uns volumes bem legais que vocês vão ver também no meio da tatuagem. Feito isso, preparativos estão tudo certo. Maquininha que eu uso é a Fox Pen da Amazon. É a melhor máquina que eu já usei, sinceramente falando. É essa aqui. E aquelas fontes. Eu não gosto de usar fonte de tomada, né? Nem pedal, nem nada. Essa fonte aqui eu me adaptei bastante, então é bem legal. Maquininha, fonte, bem embaladinho, tudo certinho. Agora, só parte pra tatuagem, fechou? É nóis. Bom, é isso aí. Decalque seco, vamos começar aqui. Eu vou começar usando uma 5RL para fazer algumas marcações. Essa marcação aqui da barbicha do leão aqui, tá? Então eu vou fazer umas marcações daqui e depois eu já vou começar a descer pra juba. Geralmente eu começo sempre o trampo de baixo pra cima, tá? Mas aqui nos leões geralmente eu começo sempre por essa parte da barbicha, fazendo algumas marcações aqui e depois eu desço a juba. Fechou? Então vamos lá. Vamos começar o trabalho aí, rapaziada. Partiu. Com a 5RL eu venho marcando toda a parte da barbicha. Geralmente sempre no movimento que está marcado aqui no decalque, tá? Então... E aqui eu tô usando um sumi médio, tá? Não precisa ser muito claro porque essa parte de baixo da juba ela é escura. Então não precisa ser o sumi mais claro de todos. Eu venho com o médio aqui, que ele fica bem escuro nessas partes da marcação. Parece que eu tô passando a agulha bem suave com preto puro, mas não é. É um sumi médio aqui. Atende aí, fala com ela. Marcar toda essa parte da barbicha, fazendo o movimento certinho aqui do decalque, sempre lembrando. Essa parte da barbicha ela nunca é tão certinha, tá? Então eu vejo bastante leão com essa parte da barbicha bem espichadinha, tudo certinho, tudo para um lado só, e não é, tá? Ele vai para um lado, vai para o outro. Tem que prestar bastante atenção nessa parte do decalque, para não parecer aqueles leões que passou um condicionador no peito do leão, sabe? Fica bem penteado, um leão penteado, assim, geralmente na referência não é assim que está, tá? Vamos lá, continuar marcando aqui. Aqui eu tô marcando até a parte que eu ver que já tá tranquilo pra eu fazer a juba, tá? Então geralmente eu marco essa lateral aqui da barbicha toda e já vou pra juba. Até pra evitar que o cliente sofra tanto de fazer muito nessa, né, começar daqui e depois ter que voltar pra essa parte, que geralmente essa parte aqui da perna ela acaba sendo um pouco mais dolorida do que mais pra cá, né? Então já marquei aqui, agora já vou começar a juba. Para começar a juba aqui, eu vou mudar a agulha, vou colocar uma 11 RM, tá? Uma Magnum real, aquela redonda. E eu vou fazer toda essa parte da juba com a Magnum curvadinha 11, tá? Então vem aqui no sumi médio novamente.
E venho fazendo esse movimento aqui para fazer a juba. Ó. Tá? Então vamos passando bem aqui esse sume mais escuro aqui perto da barbicha, para deixar a barbicha em negativo, né? Porque como a barba dele é mais pro branco, a gente vem aqui e escurece bem essa parte de baixo aqui, bem colado com a barbicha do leão. Eu uso sempre o sume mais escuro. A juba do leão, rapaziada, também não é muito pra deixar ela tão certinha, não precisa ser tão certinha, tudo pra um lado só, tá? Pode ser um pouco meio bagunçado assim o movimento da juba, porque é assim que é na referência, tá? Eu gosto de fazer assim porque dá um realismo melhor pra tatuagem, não fica aquele, igual eu disse, aquele leão penteado, sabe? Eu vou mesclando essa parte da juba entre tons escuros e claros, tá? Pra não ficar muito também só aquela coisa escura aqui embaixo. Então a gente vem mesclando um pouquinho com alguns pedaços aqui, algumas mechas com o sume mais claro, tá bom? Sem limpar, eu não limpo a agulha pra trocar o tom nessa parte, tá? Então eu deixo acabar a tinta da agulha, vou lá e molho no sume claro, sem passar água. Pra fazer uma transição legal, pra ter uns tons entre esses dois, sabe? Entre o tom escuro e o claro. Então eu venho aqui usando a própria agulha suja mesmo, pra pegar o outro tom, pra ter um tom entre esses dois. Esse é o movimento que eu uso praticamente pra juba toda, tá? Vocês vão ver aí. Durante o trabalho todo, eu sempre faço esses movimentos curtos, assim, eu não pego e puxo até o final da juba, sabe? Aquela mecha comprida, assim, não, eu venho só em pedacinhos, assim, que isso daqui quando finaliza o trabalho, ele dá um efeito bem legal, e não fica aquela juba muito artificial, sabe? Porque a gente vê bastante leões com a juba bastante artificial, sem muito detalhe. Isso aqui acaba sendo prático, é uma praticidade assim de fazer desse jeito. Exige uma paciência, né, claro, porque como é um trabalho grande e o leão tem bastante juba, você acaba tendo que fazer bastante esses pedacinhos assim, mas no resultado ele fica bem bacana. Lembrando que eu tô fazendo aqui, passando pra vocês exatamente o jeito que eu faço, tá? Se vocês pegarem as fotos dos leões que eu faço, vocês vão ver que é basicamente esse aqui é o processo que eu faço em todos os leões, tá? Então não tem muita diferença desse que eu tô fazendo agora. Na verdade não tem nenhuma diferença desse que eu tô fazendo agora, mostrando aqui pra vocês, dos que eu faço nos meus clientes do dia a dia. Vamos lá. Aqui já tá um sume um pouquinho mais claro. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês é que eu uso a fonte em mais ou menos 8,5, tá? Então minha fonte eu vario mais ou menos entre 8,5 e 8,7, mais ou menos por aí, que eu acho que já dá uma aplicação legal e não machuca a pele. Ó, aqui como vocês podem ver, nesse pedaço aqui eu já limpei a agulha, eu já passei na água e coloquei no sume mais claro. Então pra vocês verem a diferença de tom, ó. Tô passando exatamente do mesmo jeito que eu passei ali, e aqui é bem mais claro do que aqui. E esse sume eu faço ele pra dar os volumes, porque se eu fizer os pelos e depois jogar um sume muito escuro em cima dos pelos, eu acabo matando todo o trabalho que eu tive para fazer pelinho por pelinho. Então para dar o volume e não matar os pelinhos, eu uso um sume bem clarinho, que ele já dá um volume bem legal, já dá uma diferença boa e não cobre os pelos que eu fiz com a RL, que eu vou mostrar já já para vocês como é que é o segredo desses pelos aí que eu faço. Que bastante gente pergunta como eu faço os pelos, bastante gente pergunta pra eu mostrar aqui. Então, chegou o dia, rapaziada, é isso aí, é assim que eu faço, sem muito segredo.
Uma coisa também que eu não faço é me prender muito à referência, tá? Então eu não fico olhando na referência pra ver aonde tá cada pelinho, sabe? Eu sei mais ou menos o sentido dos pelos, até da juba aqui mesmo. Eu sei mais ou menos o sentido que eu tenho que fazer, pra também não ficar parecendo que o leão entra numa máquina de lavar. E não ficou me prendendo muita referência pra ver onde tá cada pelinho, sabe? Eu acho que aí você consegue dar um pouco sua cara assim no trabalho, você não fica tão preso à referência. Isso vai te dar uma velocidade a mais também. Eu vejo muita gente fazendo o trabalho, pô, faz assim, ó. Passa um pouquinho, limpa, olha a referência. Vem aqui, passa um pouquinho, limpa, olha a referência. Então eu acho que isso daí você acaba perdendo um pouco de tempo. Não que isso seja errado, tá? Mas, pô, você olha o tanto de juba que eu já fiz aqui. Sabe? Então tem horas que você não precisa se prender tanto a isso, porque você já fez um pouco aqui, você já sabe mais ou menos o jeito que você vai fazer, você não precisa ficar tão preso à referência. Eu acho que esse também é um dos motivos de eu ter uma velocidade superior aí a bastante tatuador, né? Sim, não que isso me faça ser melhor do que ninguém, tá, rapaziada? Mas é só pra vocês saberem mais ou menos também como é que funciona esse meu ritmo. Eu não me prendo muito à referência. E você fazendo isso também, você ganhando tempo, né? Que com não olhar tanto para referência, não se prender tanto, você acaba até ajudando o cliente. Porque quanto mais você demora no trabalho, né? Mais o seu cliente vai ficar com dificuldades de você conseguir concluir o trabalho aí com ele bem tranquilo. Que acho que esse que é o maior. Além de você fazer um trabalho bom, né? Você tem que trabalhar de uma forma que você não agrida tanto a pele do seu cliente. E que faça com que ele aguente a sessão toda tranquilo. Porque a gente sabe que o cliente, quando está sentindo bastante dor, fica bem difícil da gente conseguir obter qualidade, né? É muito difícil quando o cliente está sentindo muita dor você se preocupar em detalhes. É bem difícil. Quando isso acontecer, rapaziada, a dica que eu dou é simplesmente conversar com o seu cliente e tentar agendar para um outro dia, tá? Não tenta terminar a tatuagem com o cliente sofrendo muito, porque não vai dar e ele não vai conseguir fazer. E o resultado também não vai ser satisfatório. Uma coisa que é importante falar pra vocês é o jeito que eu tô passando aqui a agulha. Eu tô com a agulha de lado, tá? Então eu não tô passando ela assim. Eu tô passando ela de lado. Pra conseguir dar esse movimento e fazer esse efeito de pelo. Então se você passar ela na horizontal, você não vai conseguir dar esse efeito. Você vai acabar obtendo esse efeito aqui, ó. Em algumas partes dá pra gente usar esse, mas eu tô usando mais ela com ela de lado, tá? Esse jeito de passar a agulha com ela de lado, você tem que tomar bastante cuidado pra não ferir muito a pele do cliente, tá? Tem que estar com um equipamento certinho aí, bem reguladinho, porque senão você acaba machucando toda a pele do cliente. Já vi bastante caso de abrir buraco e tudo na pele, porque ela corta bastante, né? A agulha de lado ela acaba cortando mais a pele. Isso aí, seguimos aqui na juba. Já tem bastante juba feita até nessa parte de baixo. Não tô me prendendo na referência, não tô olhando a referência. Tô simplesmente fazendo, dei uma olhada breve, né? Enquanto eu tirava o decalque e tudo. Tenho ela aberta aqui do meu lado, mas não tô me pegando muita referência. Tô dando mais a minha cara aqui nesse trabalho. Bom, agora que eu fiz toda essa parte de baixo aqui com a 11RM, eu vou pegar de novo a 7RL e vou começar a fazer a barbicha. Os pelos aqui da barbicha.
Então com a 7RL eu venho e vou fazendo o movimento da barbicha com o sume mais clarinha. Desse jeito aqui. Venho fazendo todo o movimento da barbicha, dos pelos dela com a 7RL. Eu tô usando uma 7 nesse caso, porque como o trabalho é um pouco maior, eu acho que a 5 ia ficar muito fina. Mas depende do lugar que eu vou fazer, do tamanho do trampo. Eu uso, a maioria das vezes eu uso 5RL, tá? Então um antebraço, ou até mesmo a parte de cima do braço, for um leão menor com algum elemento, um leão e uma rosa, um leão e um leão menor. Eu uso a 5RL para os pelos ficarem bem pequenininhos mesmo, tá? Então no caso aqui eu tô usando a 7, porque é um trabalho maior e se eu fizer com a 5 vai ficar muito miudinho. Então eu venho aqui, vou mesclar um pouco agora com o sume mais escuro. Nunca com preto puro nessa parte, tá? Sempre com o sume. Venho fazendo o movimento dos pelos. Aqui eu deixo um pouco mais espaçado pra dar esse efeito aqui, tá? De branco. Eu não posso deixar tão junto igual esse, porque ele precisa ser branco. Precisa dar o efeito de branco. Então se você joga muito perto um risquinho do outro, você acaba escurecendo demais essa parte. E essa parte ela tem que ser clara. Ela tem que ser diferente desse tom aqui. Então aqui a gente tem que dar a impressão de que é uma parte clara, tá? Então passando bem espaçadinho aqui os pelos, o movimento dos pelos. E por isso também que eu uso o sume e não o preto puro, para não escurecer muito. Eu vou fazendo aqui, sempre no movimento da barbicha, sempre pegando daqui, aqui perto da boca, não encostando tanto no preto da boca, tá? Eu sempre deixo uma bordinha aqui de pele. Já vou mostrar já pra vocês também como eu faço essa parte da boca. Essa parte é legal você dar uma olhada na referência, porque geralmente perto pela parte da frente aqui, ó, ele é um pouco mais claro essa parte aqui, ela não é inteirinha isso de acordo com a referência que eu tô usando. Então aqui eu já começo a dar uma espaçada maior nesses pelos. Ó. Para dar o efeito de que essa parte aqui está um pouco mais clara por causa do brilho da foto. Aqui eu já espaço um pouco mais, venho aqui. É isso. Aqui então essa parte eu já consigo dar essa impressão de mais claro do que aqui. Então ele meio que faz esse degradê aqui. Para essa pontinha aqui ser um pouco mais clara do que aqui atrás. Praticamente depois no trabalho inteiro eu vou usar uma agulha maior para fazer algumas sombras, tá? De dimensão. Então eu vou fazer primeiro essa parte dos traços com agulha de traço, né? Que ela já dá uma dimensão bem legal se você fizer desse jeito aqui que eu tô mostrando. Você espaçar ou não. É mais ou menos como funciona a rachura. Não sei se vocês já viram os desenhos de rachura, que a galera faz a sombra só com tracinhos. Eles não pintam, eles fazem vários tracinhos para fazer a sombra. É mais ou menos o que a gente vai fazer aqui no leão. É mais ou menos isso que eu faço no leão. É praticamente uma técnica de rachura. Só que lá geralmente nos quadrinhos, bastante gente faz isso nos quadrinhos e tal. É sempre num sentido só, né? Então horizontal, ou diagonal, ou vertical. Aqui não, né? Aqui eu tenho que seguir o movimento dos pelos, o movimento do nascimento dos pelos aqui, né? Vamos lá. Aqui já tô com o sume um pouco mais escuro nessa parte de trás, porque como eu disse, aqui um pouco mais claro, aqui mais pra trás um pouco mais escuro. E depois também eu corrijo esse degradê, vamos dizer assim, com a sombra, tá? Com a Magnum de novo.
só que com um pouco maior. Não vou usar a 11, eu vou usar uma 21, 23 para fazer uma sombra bem suave, só para dar uma dimensão legal. Aqui eu já posso passar menos esses pelos aqui, porque essa parte aqui eles são bem escuros. Então o espaçamento aqui pode ser bem menor. Eu vejo bastante gente fazendo leão e nessa parte da barbicha pega uma Magnum e vem fazendo só uns espetos pra cima assim, ó. Não que não fique bom, tá, rapaziada? Não tô julgando o trabalho de ninguém, cada um sabe do jeito que faz. Eu só acho que acaba ficando muito artificial, um leão meio cartoonizado assim, e não é essa a ideia, pelo menos não desse trabalho aqui. Esse trabalho aqui a gente vai tentar deixar o mais realista possível, o mais próximo à referência possível, apesar também de eu não me ligar muito em referência, mas eu vou tentar seguir e fazer com que esse leão fique o mais real possível de um leão mesmo, né? Aqui eu já vou fazer a marcação desse dente aqui, que ele é pra fora aqui da boca, então ele acaba pegando nos pelos. Já vou fazer a marcação dele e já venho só finalizando essa parte dos pelos assim. E é legal esse efeito dos pelos, cara, porque além de ele deixar a tatuagem com muito mais detalhe, muito mais realista, você consegue controlar legal cada espacinho, nada fica uma coisa bem uniforme assim, eu acho bem bacana. Exige um pouco mais de paciência para fazer nesse jeito aqui dos pelinhos com a agulha de traço. Dá um trabalho a mais, mas o resultado fica outra coisa. E também acho que a gente não tem que se ligar muito no tempo que vai fazer o trabalho, né? Acho que a gente tem que se ligar mais na qualidade. A gente consegue eliminar um tempinho, consegue fazer num tempo mais razoavelmente melhor assim, um pouco mais rápido, mas o que vale mesmo é o resultado, né? Não importa se vai demorar 2, 3, 5, 7 horas, o que importa é o resultado. Se você tiver um cliente aí que aguente bem ainda, melhor ainda. Na verdade também o cliente vai aguentar mais ou menos de acordo também com a sua mão, né? Não dá pra também exigir muito do cliente quando a gente acaba pegando muito forte, fazendo uma tatuagem muito agressiva. Tem como você exigir que ele aguente quando a gente acaba sendo agressivo demais. Então por isso você tem que ir bem na manha, fazendo bem de boa. Os pelinhos aqui geralmente costumam ser bem mais tranquilos para fazer, né? Do que a Magnum. Acredito que a RL, né, a agulha de traço, ela acaba sendo um pouco mais suave para fazer isso, tá? Para fazer esses pelinhos assim. Bom, feita aqui a barbicha, fiz todos os pelos da barbicha. Eu vou passar para essa parte da boca agora. Aqui é um pouco mais escuro, né? Então eu já venho com a Magnum 11 e vou trabalhar toda a parte da boca agora. Se vocês repararem bem na referência que eu usei, essa parte não é toda preta, tá? Ela tem uns brilhos no lábio do leão, então não adianta chapar de preto essa parte, tá? Tenta buscar sempre os detalhes aqui. Essa é uma hora bem interessante para vocês olharem bem a referência, ter a referência bem perto de vocês, para você ver os brilhos do lábio aqui, porque eles não são... O lábio aqui, essa parte não é totalmente preta. Se você joga tudo preto aqui nessa parte, ele acaba, igual eu disse, ficando mais artificial. Não adianta você trabalhar tanto nos pelos e perder os detalhes aqui do lábio do leão. Então, já que você vai fazer bastante detalhe nos pelos, faça todos os detalhes também na boca, no nariz, no focinho, né? Vocês vão ver que eu tento dar o máximo de detalhes em todas as partes.
Não é só no pelo. Então aqui eu venho fazendo. Aqui é muito sem segredo, é meio sem segredo, tá, rapaziada? Essa parte aqui é seguir a referência mesmo. Você tentar passar pra pele o que você tá enxergando na referência ali. Ela não é tão clara essa parte, você não precisa ter medo de usar o preto, mas deixando alguns espaços aqui, pra depois você vir com branquinho, dando alguns brilhos, pra tatuagem ficar bem bacana. O resultado já tá ficando bem legal. Só essa parte dos pelos da barbicha aí, ela já dá um... já mostra que o trabalho vai ficar bem bacana. Essa parte de baixo aqui ficou assim. Então, lembrando, aqui da barbicha pra cá, né, a juba, eu usei uma 11 Magnum pra fazer, a Magnum curvada, tá? RM, pra fazer essa parte da juba, um pouco mais escura. Essa parte aqui, usei uma 7RL pra fazer esses pelinhos, mais claro, pensando sempre em deixar mais aberto do que aqui, pra não ficar o mesmo tom, tomando cuidado demais pra não ficar o mesmo tom, tá? Então aqui sempre ter essa impressão de mais claro aqui. A boca aqui praticamente essa boca aqui dessa referência é mais pretona mesmo, então bastante preto puro aqui dentro aqui. Aqui eu deixei uns espaços para depois trabalhar com branco, alguma coisa. Os dentes também, sombras bem clarinhas do branco, tá? Então, por enquanto é isso. Essa parte está finalizada, depois eu só vou dar uns detalhes, né? Como eu disse, de sombra aqui nessa parte da barbicha e tal. Mas aqui a parte com traço é isso. Eu vou começar agora essa parte de cima aqui, que é a parte que mais interessa, vamos dizer assim. Que é essa parte daqui, como eu faço os pelinhos e tal. O sentido dos pelinhos, agora vocês vão ver como é que eu faço isso, tá? Então aqui a juba praticamente, essa parte toda da juba aqui, vai ser nessa técnica aqui. A única coisa que eu vou fazer é clarear, tá? Então a parte mais escura sempre pra baixo aqui. E agora aqui eu vou clarear bem, praticamente no mesmo tom do rosto do leão. Vai ser a juba daqui de cima. Então ela não vai ficar esse pretão aqui em cima. Ela vai ficar bem mais clara do que aqui. Essa parte mais escura é só nessa parte de baixo, tá? Então eu vou começar aqui o rosto. Já adiantando o rosto, eu vou usar praticamente 100% de agulha de traço para fazer o rosto do leão aqui, os pelos do leão, tá? Acho que praticamente Magno eu vou usar somente no nariz aqui, no focinho. E para fazer alguns acabamentos de sombra, algumas dimensões legais, para dar profundidade, né, em algumas partes eu vou usar uma Magnum, mas isso só depois, tá? Então praticamente isso aqui tudo é 100% de agulha de traço, tá bom? Então vamos lá. É isso, partiu. Bom, agora vamos começar aqui os pelos do rosto do leão. Essa parte aqui do focinho, embaixo do focinho, também é um pouco mais clara, mais ou menos parecido com essa parte da barbicha. Então a gente vai fazer uns pelos mais espaçados do que eu vou fazer aqui, tá? Então vocês vão ver agora. O segredo dos pelos é RL, que é a 7RL de novo, e venho fazendo o movimento dos pelinhos, curtos, tá? Sempre bem curtinho, vai e volta, vou e volta, e vou fazendo assim. Essa técnica aqui praticamente vou usar no trabalho todo aí do rosto do leão, então é sem muito segredo, né? Ó. Muita gente me pergunta como eu faço os pelos do leão, é assim, venho. Aqui eu tô usando o Sumi médio, tá? Não tô usando o mais claro de todos. Porque como eu vou fazer bem espaçado, não precisa ser o tão claro nessa hora aqui. Uma coisa que é muito importante é sempre fazer no mesmo sentido. Então tipo aqui, esse lado aqui é pro sentido na diagonal, né? De baixo pra cá. Esse é o sentido todo desse lado e daqui o contrário. Então eles vão, é como se eles fossem se encontrar no topo de um triângulo assim, sabe? Então esse lado aqui é sempre o mesmo sentido. Não pode mudar esse sentido de jeito nenhum, porque senão vai ficar errado. Vem aqui, vamos fazendo todos os pelinhos daqui.
Deixando sempre perto do focinho mais claro. Mais ou menos do mesmo jeito que eu fiz a barbicha lá embaixo. Então aqui desse lado aqui eu começo mais escuro e pra cá eu venho dando uma clareadinha. O bigode, eu vou marcar ele com o sume médio, tá? Então eu venho aqui, eu traço os bigodes. Pode traçar sem medo. O bigode tem que ficar bem aparente mesmo. Então eu tô fazendo assim, eu tô fazendo com traço mesmo nos bigodes. Só que com sume, né? Não com preto puro. Essas partes aqui do lado do focinho aqui, onde eu tô fazendo, tem as marcações de pretinho da onde saem os bigodes, sabe? Aquelas manchinhas aqui. Então você vem no mesmo esquema do pelo. E só a única coisa que eu fiz aqui diferente é passar o preto puro nessa parte, tá? Pra marcar bem essas manchas que tem da onde saem os bigodes. Aqui eu já volto com o sume. É só umas manchinhas que tem aí que são com preto puro. Que eu vou fazendo praticamente em linhas, ó, tá vendo? Eu vou subindo como se fosse uma impressora. Ó, uma linha, duas linhas. Vou fazendo basicamente assim. Aqui eu já subo outra linha. Vou fazendo por camadas esses pelos. Fica bem legal porque a ponta dos pelos fica um pouco mais escura e dá um efeito bem bacana. Aqui mais pra perto do focinho desse lado aqui também é bem marcado, vem aqui, ó. Que eu tô com o sume bem clarinho, tá? Só pra dar uma textura, pra não ficar tão aparente, é só uma texturinha mesmo. Sem esquecer do movimento do pelo, tá? De onde faz a curva. Então aqui no decalque eu marquei as curvas dos pelos. Por exemplo, essas linhas aqui do decalque, eu marquei onde são as curvas do pelo. E eu venho seguindo isso, tá? Então, ó, eu venho seguindo, fazendo a curva para se encontrar com aquelas linhas que eu fiz, ó. No mesmo sentido, ó. Tá vendo? Ele já fica dessa forma aqui, dando o redondo aqui da bochecha do leão. Em todas as linhas você vai fazer isso, ó. Pelo aqui e se encontrando no mesmo sentido dos que eu já tinha feito ali embaixo. Esse é o segredo. Sempre passando os pelos na direção certa do decalque. Não adianta você pegar uma agulha de traço e passar esses pelos, fazer um monte de textura sem sentido nenhum. Que eu também já vi bastante disso. A pessoa faz em sombra tudo e depois vem jogando uma textura de pelo, só que ela não faz muito sentido onde tá os pelos assim. Então fica texturizado, só que não fica texturizado da forma correta. Aqui é mais fácil porque, ó, praticamente, ó, nem joguei sombra ainda e parece que já tá sombreado. Por quê? Porque eu já tô jogando nos sentidos certos, assim, ó. Então é basicamente fazer uma sombra com agulha de traço. Jogando tudo nos sentidos iguais, ó. Aqui, sempre igual. Lembrando que você pode traçar o bigode, tá? Pode traçar o bigode que não tem problema, só não traça com preto puro. Traça com o sume mais escuro, o médio, né? O do meio. Pode traçar com esse sume que não tem problema. Não traça com preto puro só pra não ficar tão em evidência assim. Ele pode estar em evidência, mas não precisa ser tanto. Porque o preto puro ele marca muito, né? Pelos na mesma direção sempre. Vou aproveitar que eu já estou fazendo essa parte, eu já vou fazer o focinho.
Então o focinho eu faço como? Venho com a Magnum, como eu disse, que eu ia usar a Magnum pra fazer o focinho. Ele não é todo preto aqui também, ele tem umas marcações, então eu vou fazer como se fosse uma escadinha aqui, ó. Como se fosse os degraus da escadinha, ó. Aqui nessa parte. Ó, vou e volto, sempre deixando um espacinho. Pra ele ficar mais ou menos assim, ó. Meio com preto puro agora, dou umas acertadas, faço o meio. Vou pintar as narinas. Preto puro, vem, movimento circular. Sempre respeitando a referência, tá? Se não for tudo preto, deixa os espaços que tem na referência. Pra ele ficar mais realista possível. Esse lado já é bem mais preenchido, então vamos preencher bem a narina. O que eu costumo falar em todos os meus trabalhos, rapaziada, é o seguinte: tem muita gente que tem medo de jogar preto, preto puro mesmo. Não sei se é medo de errar e saber que depois é difícil de consertar, mas o preto ele é essencial na tatuagem, tá? Onde é preto tem que ser jogado preto. E onde é tipo, você viu que é preto bem escuro ali, meu, já vai direto com o preto puro. Muita gente também fica passando muitas vezes o sume até escurecer, sabe? Não há necessidade disso. Você já vem com preto direto. Porque senão você vai acabar ferindo demais a pele do cliente. E você vai perder um tempo ali que não tem o porquê. Onde é preto, joga preto. Você vai passar uma vez ali só, ele vai ficar preto. Vai poupar um belo de um tempo. E também vai fazer os clientes sofrer menos. Que eu vou limpar a agulha agora. E vou fazer a sombra com o sume mais claro. Tá vendo? Sempre respeitando a referência, as sombras do focinho aqui, pra ele dar um volume bem legal. Aí. Bem fácil de fazer o focinho, bem objetivo. Ele tem umas manchas aqui. Eu vou voltar com a agulha de traço agora. E vou fazer essas manchinhas que tem no focinho. Deixando sempre um espacinho depois pra jogar uns brilhos. Eu também não sigo muita referência não. Eu vou fazendo aqui só umas manchinhas, pouquinha coisa. Aí. Só vou passar aqui pra destacar mais essa linha do meio. Pontinha. Bem rápido e bem fácil. Vamos voltar aqui para os pelinhos aqui com a agulha de traço. Como eu passo bem a pontinha da agulha para fazer esses pelos, eu não me preocupo muito em trocar de agulha assim. Se você tiver uma agulha boa aí, você não vai precisar ficar trocando de agulha. Perdeu o fio, perdeu... A minha eu nunca precisei trocar. A não ser que você bata no batoque, alguma coisa, né? E você troca a agulha. Porque a agulha tem que estar bem afiadinha para você conseguir fazer esses pelinhos assim, só com a pontinha dela. E se sua maquininha estiver bem reguladinha, se tiver um material legal, não se preocupa que isso daqui não sai, tá? Essa textura. Por mais que você faça uma sombrinha bem clarinha em alguns lugares de pelo, e ela fica, tá? Ela fica bastante, fica bem legal o resultado quando cicatriza. Na real eu prefiro até quando cicatriza do que quando tá feito, porque você consegue enxergar melhor os tons. Bom, aqui em cima do focinho, ó, vou fazer os pelinhos aqui agora pra cima, respeitando aqui o movimento. Então tô com um sume, o médio aqui, que ele é um pouquinho mais escuro aqui em cima do focinho. Os tracinhos, aqui os pelos, não precisam ser tão paralelos, sabe? Se você pegar e fazer tipo 1, 2, 3, sabe? Tipo, pode ser meio jogado assim, não tem problema. Fica até melhor o resultado, tá?
Vamos lá, vamos subindo esse focinho aqui, esse nariz. Essa parte é interessante porque como tem as rugas, porque ele tá bravo, né? Então fica as rugas da pele dele aqui, é bem legal de fazer. Basicamente só respeitando mesmo as partes mais escuras, as mais claras e o movimento. Então aqui ó, eu tenho uma ruga mais escura, eu venho com o sume mais escuro. Já faço aqui ó, tá vendo? Que já deu uma diferença dos de baixo. Aqui eu já sei que é uma parte enrugada. Venho aqui, vou fazendo o degradêzinho dos tracinhos, venho com mais clarinho. E vou passando aqui pra fazer o degradê. Esses pelos, eu faço a parte quando a parte é escura dos pelos, eu sempre venho depois com o claro pra fazer o degradê, tá? Porque, por exemplo, aqui ó, vou fazer uma parte mais escura. Se eu deixar só essa parte escura e não passar um clarinho pra dar um acabamento aqui, ó, ele meio que morre errado assim, sabe? Então você faz assim, ó, pra ele dar um degradêzinho legal, dá um pouco mais de trabalho, mas é o que vai ficar certinho, tá? Que vai ficar bom. Aqui tem uma parte bem escura, eu vou começar aqui com o médio. Venho fazendo os pelinhos com o médio, com o sume médio, pra já fazer esse degradê, até chegar aqui na outra ruga. Beleza? E agora eu vou vir com preto puro e vou fazer algumas com o preto puro, porque essa parte aqui é bem escura na referência. Então eu venho aqui, não precisa pintar, pegar uma máquina e pintar, você vem com a texturinha de pelo mesmo. Fazendo assim, aqui ela já vai virando as manchinhas do bigode. Aí. Vou pegar um sume aqui e já vou marcar esse bigode. Ó. Marcação com o sume médio. Os bigodes. Depois a gente vai passar um branco por dentro desses bigodes, então dá um efeito bem bacana. Os bigodes também do leão, eles são meio um para um lado, outro para o outro, não são aqueles bigodes certinhos. Que é outra coisa também que eu vejo muita gente fazendo e fica muito artificial. Aqueles bigodes tudo certinho para um lado só assim. Não é bem assim que funciona nos leões. A maioria das referências de leões que eu vejo, os bigodes são bem desajeitados. E a gente acaba fazendo só aqueles retos assim pro lado. Fica muito desenho animado. E isso eu tô falando pra esse estilo de tatuagem, tá, rapaziada? Geralmente você vai ver um leãozinho mais fine line, uma coisa mais delicada. Não tem problema você fazer o bigode espetadinho pro lado assim, que acaba ficando legal pelo estilo, né? Mas aqui, nesse que é mais pro realismo assim, não fica legal. Aqui eu venho com o sume mais claro. Venho finalizando aqui essa parte perto do bigode. Sempre no mesmo movimento. O leãozinho tá tomando forma já, rapaziada. Já começa a ver que já começa a aparecer as rugas, já começa a aparecer legal as coisas. Dá pra ver que o resultado fica bem legal com esses pelinhos assim. Antigamente eu fazia com a Magnum. Eu colocava a Magnum de lado e fazia os pelos do leão mais ou menos nesse mesmo jeito, só que com a Magnum. Depois que eu comecei a fazer assim com a agulha de traço, né? Nossa, vi uma evolução muito grande no resultado final. Apesar de que com a Magnum fica um pouco mais fácil para trabalhar, né? Porque ela acaba preenchendo espaços maiores mais rápido. Mas no resultado final é sem comparação. Claro, de um jeito bem feito, né? Porque também se você não tiver essa paciência de fazer os pelinhos todos pro mesmo sentido e essas coisas, você acaba matando o seu trabalho. Acaba ficando no português claro, uma bosta.
Terminando de marcar os bigodes desse lado, pra não me preocupar e só ir preenchendo com os pelos. Boa. Esse lado dos bigodes já estão marcados. Vou preencher esse pedaço da bochecha aqui com os pelos agora. Pode ser com um pouco mais escuro agora nesse momento, porque aqui é uma parte mais escura do leão. Então eu venho aqui, ó, com o sume mais escuro e eu vou lapidando aqui os bigodes. E aí, Laurinha? Quando você morrer, mano. Quando você morrer, manda alguém cortar a pele e fazer um farm dessa tatuagem. Tá sendo lindo, né, mano? Tá louco. Eu tô vendo aqui, meu. Toda vez que eu tiro uma foto pra ver, mano. Não, você não tá vendo daqui, mano. Mano, o nariz tá tipo absurdo. Assim. Ai, que maravilha. Estourou ainda. Bom, praticamente finalizamos o trabalho. Agora eu vou fazer aquilo que eu falei. Vou fazer algumas sombras aqui no rosto com a Magnum grande, algumas coisas na juba, dar um acabamento legal para dar um volume, pra gente ir pro branco. O branco é bem pouca coisa que eu uso, tá? É só pra dar alguns brilhos mesmo, o olho, embaixo do olho, bigode, pouquinha coisa vocês vão ver. Então praticamente o trabalho tá finalizado, chamando bastante atenção para essas texturas aqui. Aqui, como eu disse, a transição aqui da juba pra testa, mais ou menos o mesmo tom, só em alguns lugares que tem umas sombras mais escuras, que é umas sombras projetadas, que é mais ou menos igual daqui. Tem aqui também um pedaço. Então eu vou agora jogar essas sombras, vocês vão ver como eu jogo agora a sombrinha, bem pouquinha coisa aqui no rosto, um pouquinho na juba, e o branco pra gente finalizar, tá? Mas basicamente é isso, as texturas do rosto, de juba, mais comprida, aqui mais curtinha do rosto, ficando mais comprida aqui também. Pode ver que a pele tá bem tranquila, não feriu muito a pele dele, tá bem tranquilo, dá pra jogar a sombra tranquilo que não vai comprometer a pele dele. Então é isso, vamos lá, vamos jogar essa sombra agora pra finalizar. Bom, vamos lá. Vou jogar algumas sombras. Coisa bem pouca. Só com o sume claro, tá? Nada do escuro. Só clarinho. Só pra dar um volume. É quase imperceptível, mas que faz uma grande diferença no final.
tô fazendo essas sombras com a Magno 21. Legal é quando você faz uma textura e você vê que você não precisa abusar muito das sombras. Já tá bem legal mesmo sem a sombra. Sombra aqui é só em alguns pequenos lugares. Isso é legal. É sinal que você executou um bom trabalho. Acho que de sombra também é isso. Não vou jogar muita sombra, não vou abusar muito de sombra. Já vou direto agora para os brancos, que é o que vai chamar o trabalho. Acho que é isso, rapaziada. De sombra tá ótimo, não precisa de muita coisa. Só jogar uma aqui, ó. Tá ótimo. Bom, vamos começar o branco. Eu vou aplicar o branco com uma 7RL, tá? Eu sempre aplico o branco com agulha de traço. Vou começar aqui no olho. Brilho do olho. Branco puro, tá? Eu não diluo o branco. Por isso que eu só jogo em pouquíssimos lugares o branco. Pra também não ficar parecendo pasta de dente em cima da tatuagem. A galera abusa demais o branco. Não fica tão legal, ó. Já chama bem. É bem legal com a 7RL, porque além de ela aplicar muito bem, me dá uma precisão muito grande. Por isso que eu gosto de aplicar com a agulha de traço. Aqui nessa parte de baixo do olho, essas aqui, ó, é branco também, mas eu não vou pintar tudo de branco. Eu vou fazer exatamente igual os pelinhos. Vou fazer pelos brancos. A mesma técnica dos pelos, só que com a tinta branca. Mesma coisa aqui. Aqui o branco eu vou seguindo referência, tá? Onde eu ver que tem mais... que é bem mais claro mesmo no trabalho, eu vou jogando. Lembrando que eu não vou exagerar de branco, tá? Vou jogar uns pelos de branco aqui. Só bem na ponta, bem perto do focinho, não precisa ir até lá no meio. O branco na verdade é só pra clarear um pouco mais do que a pele já é clara, tipo... Você deixa mais espaço de pele e menos branco, e menos tinta branca. O branco é só pra dar
um tom mais claro para a própria pele, não para ficar branco. Amigo junto assim, cagou no meu braço. Eu falei, é nóis cagado. A menina comentou o quê? Aquela loirinha lá, gordinha, cagou no meu braço. Ah, Aí eu falei, é nóis cagado. Por que cagou? tá brincando. E ela comentou, é nóis passinho. Mete um pra quem é tá bom, tá ligado? É, então. Eita diabo. Acabando, ó. Acabando. Menor vem falar que eu chavei minha barriga e ele cagou no braço. Quem chaveou mais? Eu ou ele? Não precisa nem me responder, né? Uma coisa meio que tem comida japonesa hoje, né? Não pode, né? Isso que é criação. Nem machucou sua perna. Pelas carteiras suaves. Vai tudo. O bagulho nem tá sangrando, mano. Aí tá passando branco já. A página nem sangrou. Aqui nessa parte da barba, não vou jogar branco em tudo. Só vou jogar alguns pelinhos aqui. Nessa parte que já é mais branca mesmo, que já tava um espaço de pele. Na real, ela já parece que tem branco. Então eu vou só dar alguns pelinhos pra clarear aqui. Coisa mínima. Eu não gosto muito de abusar de branco porque qualquer sol que o cliente toma, muito dificilmente eles vão cuidar como tem que ser mesmo. Então é meio besteira você ficar jogando tanto branco. Alguns clientes saem, outros amarela, então não é bom você ficar abusando muito da tinta branca. Luan, só os bigodes agora, tenta não se mexer, tá? Agora os bigodes. Aqui passa por dentro dos traços que a gente fez. Que já estão imperceptíveis os traços já. No meio de tanta textura de juba, Por isso que eu falei que poderia traçar numa boa. Ainda com a 7RL. Todo branco com a 7RL. Sem nada de Magnum.
E voilá, rapaziada. Terminou? Temos um leão. Vocês escutaram aí? Terminou? Terminou, parça. É isso aí, imagina. Bichão aguentou. Bom, pessoal, essa é a tatuagem finalizada, tá? É desse jeito, exatamente desse jeito que eu tatuo nos meus clientes, tá? É exatamente a técnica que eu uso todos os dias pra fazer as tatuagens dos meus clientes. Claro, todos os dias não, porque não é todo dia que eu tenho um leão pra fazer. Mas vamos dizer aí que é praticamente todo dia, porque hoje a gente sabe que o leão é uma tatuagem bastante pedida. Bom, relembrando, aqui, textura de juba toda com a Magnum. Eu usei uma 11 porque eu acho que eu tenho mais controle do que uma agulha muito larga. Eu tenho mais controle com uma agulha de 11 do que com uma de 15, do que com uma de 20, de 21, 23 e tal. A textura do rosto, totalmente feita, praticamente 100% feita com a 7RL. Desde aqui, só a boca aqui que não, que a gente usou Magnum, o nariz, né? Mas tudo feito com toda a textura de pelo com 7RL, porque eu acho que fica bem bacana essa textura de pelo. Ó, pra vocês verem aqui, ó, mínimo de sangue no branco aqui, quase nada. Tá vendo? Isso aqui é um sinal de uma aplicação legal. Não pode ficar sangrando tanto, não pode ficar tão vermelha a pele, a gente tem que ter controle disso. Usei uma 11RS aqui pra fazer os olhos. Não abuso dessa agulha, não gosto muito de usar ela, então eu uso só mesmo pra fazer essa parte dos olhos, pra preencher mais rápido. Sempre pensando, desde da colocação do decalque, fazendo um movimento legal que pegue toda a perna. Não adiantaria eu ter feito só o rosto aqui, onde o decalque colou, que ele ficaria assim, ó, não ficaria legal na perna dele. Então a gente tem que pensar no conjunto inteiro da perna, pensando que ele pode fazer do outro lado também. Então a gente tem que achar um limite legal para não atrapalhar um próximo trabalho, tá? Então basicamente esse aí o meu jeito de fazer os leões. Eu espero, poder ter ajudado em alguma coisa, porque muita gente mesmo me pergunta como eu faço a textura dos leões, como é que eu faço para deixar os pelinhos e tal. É exatamente desse jeito, é exatamente esse tom que eu uso em todos os meus clientes, em todos os meus leões que vocês veem no Instagram e tal. E é isso, espero poder ter ajudado. Lembrando que também não é uma regra isso que eu fiz, não é o jeito, vamos dizer assim, não é o jeito correto, sei lá. É o meu jeito, tá? É o meu jeito, é assim que eu faço. E espero que possa agregar no jeito que vocês já fazem. Então, agregando o que vocês já fazem com o que eu faço, pode ser que dê um resultado ainda mais eficaz aí pra vocês, que possa melhorar a qualidade de trabalho. Como eu falei, eu fazia totalmente diferente disso. Foi a partir de um trabalho que eu fiz que eu comecei a ver que a qualidade ficava melhor dessa forma. E nada me impede de amanhã fazer um outro leão e ver que eu posso fazer de outro jeito também. Tá? Então esse é o jeito que eu faço hoje, é o jeito que eu achei mais legal, que eu tô gostando mais dos resultados. E é isso aí, ó. Pele bem tranquila. Acho que vai ter uma cicatrização bem da hora. Então sempre passem a melhor forma aí para os clientes terem uma cicatrização legal. Eu vou colocar, por exemplo, agora o plástico nele. Ele vai chegar em casa, ele vai lavar essa tatuagem, ele vai ficar um tempinho sem o plástico. Antes dele dormir, ele vai lavar novamente a tatuagem, vai colocar um plástico novo pra dormir, tá? Sem pomada, sem nada, só isso hoje. Amanhã ele vai acordar, vai tirar esse plástico, vai lavar a tatuagem, vai começar a passar pomada, que eu indico a Cicaplast. Eu indico Cicaplast 3 vezes ao dia, sempre tentando lavar a tatuagem antes de colocar a pomada de novo, tá? Bem pouquinha pomada, só pra dar um brilho, quase como isso aqui. Então passou, espalha bem a pomada. Essa não é a Cicaplast, tá? Isso é vaselina, mas só pra vocês terem uma noção. Vai espalhar bem essa pomada, bem, só pra dar um brilhinho mesmo, não é pra deixar branca, tá? E ele vai passar essa pomada por 7 dias. A Cicaplast por 7 dias, lembrando 3 vezes ao dia, e depois ele vai entrar com creme hidratante. Então essa é a forma que eu tô fazendo pra cicatrizar bem esse trabalho. E tá dando bem certo. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado bastante do resultado da tatuagem. Foi feita com bastante carinho pra vocês. Eu decidi fazer esse workshop justamente porque eu recebo bastante mensagem mesmo de gente perguntando como eu faço os leões. E como o leão tá bastante em alta, eu acho que todo mundo pode aproveitar legal essa onda dos leões, fazer bastante leão legal. E
pra ajudar a alcançar os objetivos da vida aí, os objetivos financeiros, realizações. Fechou? Então é isso. Muito agradecido a todos vocês. Espero que tenham gostado bastante.